can't see if it's on or not. No, ele não. Oh, no, we're not gonna hear. A gente não ouve aqui. Está o botão aqui. O botão está. Quem não vem? Olha os voos. Senhor peregrino de vós, nós vimos junto ao vosso altar pedir o perdão para nós e a vossa palavra divina escutar. Pedir o perdão para nós e a vossa palavra divina escutar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos une no amor de Cristo. Amigos, nós regressamos às missas com as igrejas vazias, transmitidas pelo canal de YouTube, em que por umas semanas, sabe-se lá, vai ser assim um pouco diferente o horário. Mas isso vamos explicar quando for na homilia. O que é certo é, ainda bem que temos esta tecnologia, ainda bem que podemos celebrar missa mesmo que seja ao ar livre. E ainda bem que ainda temos aqui uns aos outros pela companhia e para ajudar-nos, e ainda bem que temos a Deus para atravessar estes momentos difíceis. Irmãos, porque às vezes entra-nos o desespero, a ansiedade e a tristeza e a depressão. Vamos pedir a Deus por aquelas vezes, vamos pedir perdão a Deus por aquelas vezes que não confiamos em Ele. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro da sabedoria. Não há Deus, além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça, e o vosso domínio soberano torna-vos indulgente para com todos. Mostrais a vossa força aos que não acreditam na vossa omnipotência. E confundis a audácia daqueles que a conhecem, mas vós, o Senhor, dá força, julgais com bondade e governais-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar da força quando quiserdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o justo deve ser humano, e aos vossos filhos destes a esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Vós, Senhor, sois bom e indulgente, cheio de misericórdia para com todos os que vós invocam. Ouvi, Senhor, a minha oração, atendei a voz da minha súplica. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor, e glorificar o vosso nome, porque vós sois grande e operais maravilhas. Vós sois o único Deus. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade. Voltai para mim os vossos olhos e tende piedade de mim. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inafáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aspirações do Espírito, sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões mais esta parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quando todos dormiram, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que
que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não sucede que ao arrancar o joio, arrancais também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa. E na altura da ceifa, direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei no meu celeiro. Jesus disse-lhe outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outras parábolas. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Havia um homem numa tal freguesia, um homem já da idade, que não tinha dentes, já velhinho, sem dentes, e esse homem tinha todos os vícios que existissem no mundo. O homem já velhinho tinha tudo, e ia para os lugares mais feios, para os lugares de perdição, e andava como se nada fosse, sem medo e sem vergonha. E aí um dia, certa pessoa lhe perguntou: mas tu não tens medo de ir para o inferno? Tu não tens medo da morte? E o homem disse: não, não tenho, porque eu sei que não vou para o inferno. E o homem lhe perguntou: mas como é que sabes isso? É fácil, porque dizem que no inferno tem um ranger de dentes e eu não tenho dentes. E então aí o homem fazia tudo o que queria. Ora, amigos,
as parábolas dos dias de hoje falam-nos de coisas tão importantes como céu, inferno, vida, julgamento, morte, preparação. Falam-nos de uma certa maneira das últimas coisas. E Nosso Senhor explica estas coisas tão importantes em parábolas tão simples, que aí explica tanto sobre o nosso mundo. Explica, por exemplo, se Deus é bom e se Deus já criou tudo, porque é que Ele permite o mal? Essa faz parte da primeira parábola. Porque é que Deus permite o mal? Pois Ele disse que Ele lançou na terra boa semente. Em outras palavras, nós seres humanos, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma dignidade e somos bons, embora que nascemos com uma natureza caída por causa do pecado. Mas primeiro fomos criados à imagem e semelhança de Deus com a dignidade de filhos de Deus. Mas Deus permite que o inimigo semeie o joio, a monda, o mal. E embora que algum passa do bem para o mal e pratica o mal, Deus permite que os dois cresçam lado a lado. Porque se arrancasse um, pode arrancar o bem. Então aí, melhor é a justiça de Deus a que vem no fim, e os ceifeiros vão ser aqueles que vão dividir o joio e o trigo. Então aí, nós, talvez, em vez de queixarmos tanto do próximo e da coisa mal que ele ou ela faz, o melhor é esforçarmos para crescer e para sermos bom trigo e confiar que no fim o ceifeiro vai dividir e o bom vai para o celeiro e o mau vai para o fogo, e a justiça divina vai ser então o que vai reinar. E isso é o que nos permite estar no mundo, até mesmo com as suas iniquidades. E para acreditar nisso, precisamos ter a fé. Embora que seja o que nós chegamos a pensar ou pensarmos que é uma coisinha pequeninha, toda a gente clama que tem pouca fé. E toda a gente reza e pede a Deus, aumenta-me a fé. O que nós não sabemos é que essa fé, por mais pequena que nos pareça que é suficiente. E se acreditarmos, e se acreditássemos no seu potencial, íamos ver o que somos capazes. Tal e qual como ao fermento. O fermento que parece tão pequeno em comparação com o tamanho da farinha, mas aquele pequeno fermento é capaz de transformar farinha em pão. Transformar aquilo que em si não tem tanto valor, mas com a ajuda do homem transforma-o em algo muito bom. E não há nada melhor que pão quente, fresco de forno, com manteiga. Se acreditássemos no potencial e da força da nossa fé, por mais pequena que ela pareça, então aí poderíamos mudar o mundo. E mudar o mundo para o bem. Mas da mesma forma, também há quem use o seu fermento para mudar as coisas para o mal, para o negativo. Mas nós somos aqueles que somos chamados a transformar isto para o bem. Dentro
desta parábola do joio e do trigo. Temos então esperança para a nossa vida, sabendo que é Deus que governa, que é Deus que manda e que a sua eterna justiça fará que vale sempre a pena viver, que vale sempre a pena lutar e que vale sempre a pena ser bom. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo que é um batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E agora, com esperança e fé, vamos pedir ao Senhor por aquilo que mais precisamos. Para que o nosso Bispo José e os seus presbíteros e diáconos semeiam a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos, como Deus é indulgente para com todos, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê a paz do coração aos que não a têm, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens sabem descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Fazemos as orações por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. No altar do Senhor apresentamos pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornarão corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor.
E antes de continuarmos, esqueceu de dizer que a missa de hoje vai ser oferecida para a alma da Senhora Maria da Silva e também por a Eduarda Rodrigues. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Senhor, que levaste já à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que sempre fiel ao vosso amor nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Senhor meu e Deus meu. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição,
e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o poder e o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Deus, que que tirais traz o pecado do mundo, tem tem piedade piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais tirais o pecado do mundo, tem tem piedade piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Levamos no peito a hóstia bendita, nossa alma é sacrário que Jesus habita. Nossa alma é sacrário que Jesus habita. Sejamos pureza
pureza, sejamos amor, sejamos palácio de nosso Senhor, sejamos palácio de nosso Senhor. Levamos no peito a hóstia bendita, nossa alma é sacrário que Jesus habita, nossa alma é sacrário que Jesus habita. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final e de irmos, como toda a gente sabe, o nosso governador aqui da Califórnia disse que não podemos ter missa dentro da igreja. Então aí o que ele dá a autorização é de termos missa ao ar livre, e é isso que vamos fazer. Mas por causa do domingo e por causa de não termos missa em português às 11h30, que é no calor do dia, a missa em português aqui em Rio Mar ao ar livre vai ser às 8 da manhã, amanhã, 8 da manhã, amanhã domingo. Então, por causa disso, enquanto isto for assim, enquanto durar esta coisa das missas serem ao ar livre, nós vamos gravar a missa em português no sábado à noite. Significa que a partir de agora teremos missa em português, teremos a missa em inglês às 5h30 e a missa em português às 7 da noite, que será transmitida ao vivo por YouTube às 7 da noite do sábado, e depois fica, já sabe, gravado na nossa página de YouTube, e aí as pessoas poderão ver a missa a qualquer uma hora que desejarem no domingo. Vai ser assim por uns dias, oxalá que poucos. E depois, quando isto acabar, então aí vamos regressar ao nosso normal. E no domingo então, aqui em Rio Mar, teremos missa em inglês às 7h30, em inglês, às 8 em português e às 9 em inglês. Nas missas do sábado, ou seja, das 5h30 e depois da missa em português, nós vamos fazer como há meses atrás, quando não podíamos ter missa, e vamos dar a comunhão às pessoas que desejarem ouvir nos seus carros depois da missa em frente da igreja. Menos hoje. Hoje, porque hoje às 7 horas da tarde tem que estar em Gastinhas para o tríduo do Espírito Santo, e por isso nós tivemos que gravar esta missa um pouco mais cedo. Mas no próximo domingo, depois da missa em português às 7 da noite, transmitida ao vivo no YouTube, as pessoas, depois de ouvirem a missa, poderão passar e receber a comunhão nos seus carros, à frente da igreja, como o fizemos aqui há uns meses atrás. Tudo isso porque, como toda a gente sabe, uma vez mais, o governador decidiu fechar as igrejas, porque o nosso governador é um homem tão inteligente, que ele sabe que os vírus do corona só estão dentro da igreja, mas no casino não. Por isso as pessoas podem ir aos casinos, porque no casino ninguém apanha doença nenhuma, a não ser o vício de jogar.
porque ele é um homem inteligentíssimo. Também nós esta semana soubemos, ou ele disse-nos, que não vai haver escola para as crianças, ou seja, não vai haver escola em pessoa. As crianças não vão ir para a escola agora em agosto. Até que o número dos casos diminui. Oxalá que sim. Quem é que sabe o que é que vai acontecer? Só para dizer que uma coisa interessante é que as pessoas, a maior parte das pessoas, têm que ir trabalhar, imaginem lá. A maior parte das pessoas, essas têm que ir trabalhar, porque são trabalhos essenciais. Essenciais. Como, por exemplo, os pobres que trabalham aí nas terras, que trabalham nas terras a apanhar fruta, a apanhar os vegetais, aqueles que estão a ordenar as vacas, aqueles que trabalham no campo. Esses é um trabalho essencial. Têm que ir trabalhar. Os que trabalham nas fábricas, sobretudo fábricas de comida, esses, já sabe, têm que ir trabalhar. Porque é essencial. Mas agora os nossos professores, aí já não. Aí já não é essencial dar aulas aos nossos filhos. Isso aí já não é essencial. Ou seja, todos têm que ir trabalhar, menos os professores. Porque afinal, a educação não é tanto essencial como nós pensávamos que era. Mas daqui a pouco tempo, começando em setembro, outubro e novembro, vamos ter todos os dias anúncios dos políticos a dizer que eles é que são a favor das crianças, a favor do bem da criança e a favor da educação e outras tretas, como sempre, a enganar e a deitar poeira para os olhos das pessoas e para os olhos das famílias. Mas ainda bem que eles são muito mais inteligentes que nós. Nós é que temos que ir trabalhar, mas eles não. Ainda bem que é assim. Também não deixa de ser interessante, já que se pensa tanto e a pensar no bem das crianças. Será que já pensaram o que é que vai acontecer com as crianças? O que é que vai acontecer à sua educação? Ao futuro deles? Estar um ano sem escola ou mais? Como se fosse que a escola que transmitem pela internet, se aquilo fosse igual de bom como na classe? E o que é que as pessoas que têm que ir trabalhar, quem é que vai tomar conta dos filhos deles? Quem é que vai educar ou estar com eles em casa? Quem é? E sobretudo os filhos dos imigrantes, pais que não sabem inglês, como é que eles vão ajudar os seus filhos com os trabalhos de casa e com outras coisas assim? Então o que acontece no meio disto vai ser que os mais pobres vão ser os que vão sofrer mais com isso. Mas eles, embora que digam que são a favor dos pobres, eles importem-se lá a saber com os pobres. É assim. Também, já que estamos aqui a falar, também eles querem dizer que é essencial certos trabalhos e outros não tanto. Também no meio disso, e já que são tão a favor das crianças, muitos deles que não têm internet em casa, muitos deles que não têm computadores, que não têm os aparelhos, como é que vai ser com eles? Embora que seja verdade tudo o que dizem sobre o vírus, e a maior parte é, embora que seja perigoso como é, no meio de tudo isto, os que estão e os que vão perder mais são as crianças. Esses é que são os que vão e estão a perder mais. Porque a maior parte das pessoas que morrem deste vírus são pessoas já da idade, que já viveram a sua vida. E é triste para eles e para as suas famílias, mas graças a Deus são poucos ou quase nenhum das crianças que morrem do vírus. Mas por causa de os mais velhos,
vamos destruir a vida dos mais novos. É isso que vai acontecer. Porque todos os anos, quando chega o tempo das férias, os professores dizem aos pais para os pais não deixarem os filhos só ficarem à frente da televisão ou à frente da tablet ou outras coisas assim, porque aí vão esquecer tudo aquilo que aprenderam. Imaginem o que é que vai acontecer a esta geração de crianças. O que é que eles não vão perder por não irem à escola? Imaginem o que é que vai ser destas crianças todos os dias em casa, à frente daquele ecrãzinho, daquele telefone, daquela tablet, daquela televisão, sem terem os seus amigos, sem andarem a brincar por aqui ou para ali, sem aprenderem o que é que vai ser desta geração, o que é que vai ser destas crianças. Parece que ninguém se importa saber com eles, porque o que eles estão mais preocupados é com a próxima eleição e se isto é bom ou não para o seu futuro político. E o resto, especialmente os pobres, aqueles que têm que trabalhar, aqueles que trabalham em trabalhos essenciais como nas terras, nas fábricas, esses vão ser os que vão sofrer mais nisto. Porque aqueles que tomem estas decisões, eles podem ir 1 ou 2 anos sem receber um cheque e não faz diferença. Eles têm quem cuida dos filhos deles. Eles têm pessoas em casa, seja a esposa ou o marido ou um avô ou alguém que tenha educação e que vai ajudar com a escola e os seus trabalhos de casa. E os mais pobres vão ser os que não têm nada disso. Não têm a capacidade. Por isso é que existem as escolas. Mas enfim, ainda bem que o nosso governador é mais inteligente que todos nós e que temos um homem tão inteligente à frente do nosso Estado e das nossas vidas. O que nós temos que fazer é fazer o melhor que podemos com tudo isso. É isso e nada mais. Fazer o melhor que se pode. Juntar-nos, tentar ter uma vida social, continuar a chamar as pessoas a apoiar, sobretudo, aquelas famílias que têm crianças. Isso aí toca sobretudo a vós, como os avós. O papel dos avós nunca foi tão importante como é hoje. É ter a paciência para cuidar desses netos para que os vossos filhos podem ir trabalhar. É ter a paciência com eles durante este tempo e ensinar-lhes outras coisas. Já que eles não vão aprender a ler nem a escrever, olha, que lhes ensine a trabalhar. Ensine coisas de como amanhar a casa. Há tantas outras coisas que podem e devem aprender de vós, como por exemplo o amor e o respeito, a dedicação e o trabalho. É só. E a esperar e rezar que isto passe. E até lá, o que nós vamos fazer é tentar ajudar-nos uns aos outros, sobretudo dentro da família, dentro das vossas casas. Vamos vir à missa ao lar livre até enquanto deixar-nos ter a missa ao lar livre e esperar que em pouco tempo possa as coisas regressar a uma certa normalidade, embora que cada vez é mais evidente que o normal como era há 6 meses atrás, isso acabou-se e vai levar muitos anos para que regresse àquilo que era antes. E o que vai acontecer vai ser um novo normal. E de uma certa forma isso não é tão mal, sabe? Porque não quer dizer que tudo o que nós fazíamos há 6 meses atrás era tudo tão bom e perfeito. O que nós devemos fazer é fazer um novo normal melhor do que aquele que era antes. E nós vamos poder fazer isso se agarrarmos cada vez mais à nossa fé, aos nossos princípios, às virtudes, à nossa família e aquilo que é bom. E aí, pouco a pouco, de certeza que estaremos construindo o reino de Deus aqui na terra.
Então, preciso ter a fé. Fé, paciência, ser sereno, tranquilidade, para transmitir isto sobretudo aos mais novos, que são os mais afetados com esta crise, porque é isso que os mais novos precisam. Tranquilidade, estabilidade, é isso que eles precisam. E é isso que vós, sobretudo os avós que me estão ouvindo, e os pais, é isso o que é mais urgente e o que podem e devem dar aos seus filhos. É verdade que muita gente tem esta febre, o vírus, o Covid, é verdade. Quem é que não conhece alguém que não teve ou tem? E até pode ser que nós ainda mais pessoas vai ter, de certeza. Até pode ser que um dia eu vou ter. Mas quando o dia que chegar, que eu também contraio o vírus, não vou pôr a culpa sobre ninguém. Porque ninguém tem culpa de transmitir aquilo que nem sequer sabe que tem. E ao fim e ao cabo, talvez, não são poucas as coisas que nós podemos fazer para realmente travar o vírus. Sobretudo quando há gente que realmente não se importa com absolutamente nada disso. E não acreditam, ou lá que seja, e não ajudam tanto. A doença real, o vírus é verdadeiro, a crise e a reação também é. E no meio, fé, esperança, é isso que nós vamos ter. Apoiando cada vez uns aos outros mais, sobretudo dentro das nossas famílias, para que quando Deus quiser e quando isto acabe, quando isto acabe, acabemos por ganhar no meio desta crise, que muitos têm muito a perder, que têm perdido, sobretudo os mais pobres e as crianças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de E abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é meu Deus e nosso Deus. Ele é meu Pai e nosso Pai. Ele fez o universo. Ele fez o universo. Ele tem o mundo em suas mãos.